Olá, hoje o tema vai ser sobre anamnese. Como você vai direcionar de uma maneira correta a paciente e a doença que ela vem apresentando para os nossos consultórios. Então, hoje vamos falar exclusivamente sobre a semiologia de uma boa anamnese. Através dessa anamnese, a gente vai direcionar os nossos tratamentos de acordo com o tipo de quadro clínico da paciente. Então, a anamnese é o primeiro contato que nós temos com a nossa paciente e é de suma importância, até mesmo para direcionar o nosso tratamento, a maneira correta dos medicamentos que a gente vai utilizar. Uma boa anamnese, uma boa semiologia da paciente, ela vai direcionar os nossos profissionais de saúde ao tratamento correto. Então, se você tiver uma boa anamnese, não só uma anamnese no papel, mas tem que ser uma anamnese constante com todo o quadro clínico dos 3 pilares que eu já falei anteriormente, que é o pilar físico, emocional e espiritual da paciente. Muitos profissionais de saúde só fazem anamnese só para resolver o problema da paciente, ou seja, muitos profissionais não conversam com suas pacientes, não vê o que tem de por trás desse quadro clínico, físico e até mesmo psicológico dessas pacientes. Então, muitas pacientes vêm para o nosso consultório não só para ser medicada, mas sim para ter uma boa conversa. E através dessa conversa, que para nós profissionais de saúde é a nossa anamnese, aí sim a gente vai tirar subsídios importantes para um bom tratamento. Então, a anamnese é o primeiro contato que o profissional da saúde tem com a sua paciente. Então, quais são as características de uma boa anamnese? A idade da paciente. A idade da paciente, ela vai expressar vários tipos de direcionamento do seu tratamento, ou seja, uma paciente mais jovem, então uma paciente mais jovem, você vai correlacionar a idade com o quadro clínico, dependendo do tipo de doença que ela vem apresentar. Ou seja, numa idade mais infantil, então quais são as principais doenças da idade infantil que você pode ser abordada, que a paciente ela pode apresentar? Geralmente da idade infantil até a adolescência, as vulvovaginites elas são mais pronunciadas, o prurido vaginal, né? O contato de mão com vagina pode alterar o pH, então pode trazer quadros de vulvovaginites, infecções fúngicas de repetição, geralmente aquelas adolescentes, na idade mais jovem, ela tem várias infecções fúngicas, alterações do sistema gastrointestinal também pode levar a infecções fúngicas. Então, você tem que olhar a idade do paciente e correlacionar com o quadro clínico. Pacientes mais maduras, são pacientes que já teve relações sexuais, são pacientes que já têm procriado. Então, quais são as principais causas de procura para os nossos consultórios? Seria o quê? Vulvovaginites, né? As vaginoses bacteriana, endometriose, dismenorreia. Então, esse quadro clínico da paciente, ela correlaciona a idade ao quadro infeccioso. Pacientes mais em idade adulta são pacientes na fase climatérica, pacientes na fase menopausal. Então, o que você pode abordar nessa anamnese através da idade? Ressecamento vaginal, prurido, diminuição da libido, insônia, irritabilidade. Então, isso vai direcionar a um tratamento correto. Então, o profissional da saúde que atende as pacientes femininas, ele tem direito de correlacionar a idade da paciente com o quadro clínico. Além de avaliar a parte física, avaliar a parte psicológica da paciente. Por exemplo, pacientes na idade mais jovem, ela tem tendência ao estresse, porque ela está estudando muito, ela tem tendência a preocupações. Na fase mais madura, tem diminuição da libido, também tem o estresse ocasionado pelo trabalho, então tem a insônia também. Na fase mais adulta, climatério, tem a preocupação também, tem o estresse, a falta de exercício físico, a irritabilidade. Então você vai fazendo um conjunto de características da anamnese que vai trazer você e direcionar você
a um tratamento mais correto, um tratamento mais direcionado, tá? História clínica atual da paciente, como surgiu esse quadro clínico, qual foi a raiz do problema que desencadeou esse quadro clínico, também é muito importante você saber isso. A história clínica da paciente, o passado da paciente, se a paciente ela tem alguma correlação com hipertensão, com alguma correlação com diabetes, alguma correlação com problema de câncer na família. Então, isso tudo vai aglobar uma boa anamnese. E depois, atrás da anamnese está o exame físico. Nenhum profissional da saúde ele faz uma boa anamnese se não fizer o exame físico da paciente. Então, é muito importante correlacionar a anamnese ao exame clínico. Aí sim, os exames laboratoriais, os exames de imagem, ela pode fechar o diagnóstico. Mas se você fizer uma boa anamnese, correlacionar a idade da paciente, o sistema psicológico da paciente, a história clínica da paciente, história familiar, junto com um bom exame físico, você pode fechar o diagnóstico e pedir até um exame laboratorial, um exame de imagem para fechar o diagnóstico. E você fazer de maneira correta o direcionamento e o tratamento dessas pacientes com a medicação correta. Não adianta só chegar a paciente lá e você meter medicação. O que é que ocorre com várias e várias queixas das pacientes nos nossos consultórios? É que os profissionais de saúde não correlacionam a idade, não vê a paciente como um todo, não examina, simplesmente passa os fármacos. Aí é que está o erro de um bom médico, de uma boa consulta e de um bom fechamento do quadro da paciente para você fazer o tratamento correto, com a medicação correta, com o fitoterápico correto, de maneira mais natural possível. Isso é muito importante. Unir a parte da semiologia com o exame físico e você correlacionar diretamente com a parte medicamentosa, se possível, e a parte junto com os exames laboratoriais e de imagem. O profissional da saúde, seja no consultório particular ou no consultório popular, ele não vem agregando subsídio suficiente para fazer um bom tratamento. É por isso que as pacientes elas têm várias infecções recorrentes. Por quê? Porque geralmente o profissional de saúde não procura examinar a paciente, não procura saber o quadro clínico, a raiz das doenças das pacientes. Então a paciente ela volta recorrentemente. Então como é que a naturopatia entra nesse tipo de tratamento? A naturopatia nada mais é do que produtos naturais, produtos que você vai usar nessas pacientes para potencializar o seu tratamento. Mas não adianta potencializar o tratamento se você não faz uma anamnese boa, se você não sabe fazer uma semiologia da doença da paciente boa, se você não faz um exame físico da paciente. A naturopatia ela vai entrar para potencializar aquilo que já está feito o diagnóstico, ou seja, fechou o diagnóstico da paciente, aí sim você pode entrar com a naturopatia. Então a naturopatia chegou para agregar ao tratamento convencional e potencializar a melhora e até mesmo a cura de um certo tipo de desarranjo físico ou emocional da paciente. Então, dependendo muito do quadro clínico da paciente, do quadro emocional, do quadro espiritual, a naturopatia ela vai entrar. Então, você pode usar vários tipos de medicamentos naturais direcionado ao tipo de tratamento adequado. Não adianta fazer vários fármacos, não adianta fazer a naturopatia, não adianta o paciente vir recorrentemente para você se você não trata o paciente pela raiz, ou seja, a parte física, emocional e espiritual desses pacientes. Então não adianta você usar a parte da naturopatia se você não desintoxicar o paciente, se não souber a parte psicológica da paciente, que é de suma importância para um bom tratamento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma boa anamnese. Através da anamnese, de uma semiologia, da história da clínica do paciente, você vai direcionar seu tratamento. Pode sim usar fármacos, dependendo da doença da paciente, dependendo do quadro clínico, mas você pode associar também a naturopatia através da fitoterapia, da giloterapia, da aromaterapia. Então, o quadro clínico da paciente ela vai depender muito do fechamento de uma boa anamnese, de um bom exame físico.
Então, uma boa anamnese, um bom exame físico, uma conversa franca com a sua paciente, você tem mão cheia para diagnosticar e tratar essa paciente de maneira correta, seja com fármacos ou com a parte da naturopatia, que já tem aí vários estudos científicos, como a aromaterapia, a fitoterapia, já direcionada ao quadro clínico da paciente. Isso não quer dizer que a paciente venha usar fármacos como antibióticos, anti-inflamatórios. Sim, ela pode utilizar, dependendo da doença que ela vem apresentar. Mas você pode sim usar naturopatia para fechar, potencializar ainda mais o tratamento, para fidelizar essas pacientes, para ela vir para você e agradecer de como você é um bom médico, agregando coisas naturais. Elas vão ficar muito mais contentes, vão ficar muito mais fidelizadas aos seus atendimentos e você vai ter a agenda lotada, vai ter pacientes fiéis, porque pacientes também gostam de se sentir mais seguras, de ter um médico ou uma pessoa da saúde que trate ela de maneira mais natural.